Obrigado pelo teu carinho, pela forma que o Senhor tem agido, e eu sei que o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, e eu sei que quando o Senhor diz algo, a tua palavra não volta aos céus vazia, sem antes completar a obra pela qual ela foi designada. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, continua agindo, fala através da minha vida, encontre corações abertos, e se há no nosso meio, que estão aqui ou assistindo pela internet, corações de pedras, que sejam nesse momento, quebrados e transformados em corações de carne, sensíveis à tua voz. Tu és o nosso Deus, Senhor, nós te amamos, sabemos que o mundo jaz o maligno, mas o Senhor é o Deus que venceu o mundo, então nos ajude a vencer, a ouvir a tua palavra e a aumentar em fé a nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. Continua à frente em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Queridos, essa noite eu quero começar contando uma história, na realidade duas, pena que não vai dar tempo. Eu vou contar duas histórias essa noite, amém? A primeira sobre um pastor que um dia foi fazer uma visita para uma senhora bem humilde, uma casa bem humilde. Fala para a pessoa do lado, bem humilde. Pensa em alguém humilde aí, pensa em uma casa humilde. Quem pensou, levanta a mão. Essa é mais. Bem humilde. Esse pastor foi lá visitar uma irmã de Deus, uma irmã apaixonada pelo Senhor. E o pastor começa a olhar, uma irmã que gostava muito de pendurar quadros. E aí o pastor olhando, falou assim, ô irmã, me conta a sua história um pouquinho, depois que ele viu um quadro. E ela falou, pastor, eu trabalhava para uma família muito rica. Eu trabalhava para uma família que eu cuidava, eu via os filhos dessa família crescerem. Eu era de confiança deles. Eu via as crianças crescerem, então eu era muito da casa, eu era considerado da família. E eles tiveram um acidente de carro e morreu a família toda. O marido, a mulher e os 2 filhos. E a única coisa que eles me deixaram é esse quadro. E aí quando o pastor olhou e falou assim, você sabe o que está escrito nesse quadro? Ela falou, não sei ler. E sabe o que era, queridos? Um testamento dizendo que se por acaso acontecesse qualquer coisa com a família inteira, toda a fortuna da família seria daquela senhora. Aí isso me faz lembrar de uma outra história que eu, lendo um livro, acabei vendo, sobre uma pessoa que queria fazer uma viagem de navio, e ele pegou e comprou a passagem mais barata para ir. Ele ajuntou o que tinha, comprou um pouco de bolacha, para quem está no Rio assistindo, biscoito, água e sal, colocou, levou junto e foi no barco. E aí passou o dia todo economizando, toda a viagem, era uma viagem longa, economizando as bolachinhas. E no final já, as bolachas emboloradas, ele morrendo de fome, uma pessoa olhou e falou assim, vamos comigo almoçar? Ele falou, eu não posso, cara, eu comprei a passagem mais barata, eu não tenho dinheiro para jantar em restaurante nenhum aqui. E aí a pessoa que ele estava conversando falou assim, cara, que passagem que você comprou? Ele falou, essa aqui. Ele falou, você esqueceu de ler atrás? Que te dava direito de almoçar e jantar todos os dias no restaurante tal, não era o mais top, mas ele poderia comer todos os dias. Querido, essas histórias parecem até inventadas, algumas são, mas eu creio que há verdades nelas. Porque há muitas pessoas que passam pela mesma situação, talvez pessoas estudadas, talvez não, talvez pessoas prósperas, talvez não, porque cada um tem o seu nível de problema, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm, cada um no seu nível. Mas o que eu quero falar aqui é que os problemas não são a desculpa para você não viver o que você nasceu para viver, e Deus ao te criar fez tudo perfeito. Você pode até ter tido um começo difícil, mas você está vivo, você está aqui, só você e Deus sabe o que vocês passaram para estar aqui, amém? O detalhe é que o mundo é especialista em trazer frustrações. Você já percebeu que nada que a gente tem em relação ao mundo é suficiente? Tudo que você compra, você assiste uma propaganda, a propaganda consegue te mostrar que o que você comprou não é o bom, é o lançamento que é melhor. Veja as propagandas. Ao assistir a televisão, você começa a perceber que elas tentam te provar que tudo que você tem não presta em relação àquilo que eles querem te vender. Você compra um celular,
gasta uma grana, faz uma parcela enorme e daqui a pouco o seu já não presta. Qual que presta? O novo, que tem, sabe o quê? Um botão a mais do que o seu. E ela te faz ficar mal se você não conseguir comprar. Você compra um carro, mas a propaganda te prova que o seu carro não é bom. Bom é o da outra marca que faz algo que o seu não faz. Há um trabalhar para que você ache que a sua vida nunca vai ficar boa. Há um trabalhar da mídia tentando te provar que a sua vida nunca será legal, que nunca será suficiente, que você nunca vai ter um padrão legal de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Oh, glória a Deus. Então repete comigo, já que você empolgou agora. Fala assim: toda mudança do mundo começa na mente. Meu irmão, todo padrão de satisfação começa na mente. É ela quem envia informações para o seu corpo sobre a satisfação ou a falta dela. Deus não criou o homem para viver se sentindo incompleto. Deus não criou o homem para viver de compras em compras. Deus não criou o homem para viver de uma maneira inconstante. Querido, há uma vontade de Deus para nós, e ela é boa. Eu vou ler 2 textos para você, não é o texto da noite, mas completa a palavra da noite. Isaías 55, versículo 8 e 9. O que a Bíblia diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais um texto, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. E agora essa parte que é bem importante. Repita comigo: farei mudar a vossa sorte. Quando a Bíblia diz de mudança de sorte, todo mundo gosta. Quem aqui quer ver Deus mudando a tua sorte? O que é isso? Mudando a tua história, te levando para um novo lugar, um novo caminho. E geralmente mudar de sorte tem a ver com bênção, amém? Todos gostam disso, todos querem ter a sorte mudada. Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí eu serei achados de vós, diz o Senhor, e aí eu farei mudar a sua sorte. Existe uma condição aqui. Deus não é empregado de ninguém. Vocês estão aqui, gente? Deus não é obrigado a mudar a sorte de ninguém. Você pode fazer um jejum de 40 dias, você pode dormir na igreja, você pode dar o maior dízimo da tua história. Deus não é obrigado a mudar a tua sorte. Ele não é teu servo, Ele não é teu empregado. Vocês estão aqui? Ele colocou um padrão para que Ele pudesse mudar a sorte de alguém. Qual é o padrão? Que ele fosse buscado. Segundo Crônicas 7, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua. Meu irmão, nós sabemos, olha para mim, que a gente não vai mudar o mundo todo sozinho, concorda comigo? Não somos ingênuos de que a gente vai mudar o mundo todo. Mas nós podemos mudar o nosso mundo. Nós podemos mudar o lugar onde nós vivemos. Nós podemos mudar a vida que temos, o corpo que habitamos. Esse é o nosso mundo. Agora, qual é o problema? É que muitas pessoas ignoram assuntos espirituais e não entendem que quando elas foram criadas existia um plano. Deus, querido, te desenhou, se apaixonou por você antes de você nascer. Ai, como que Deus pode fazer isso? Não entenda por aqui, entenda por aqui. Antes de você nascer, Deus olhou para você e falou: uau, eu tenho algo na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
quando você entende isso, você vai no manual do fabricante, que é a Bíblia, e ela nos mostra como usar o potencial máximo desse produto, que nesse caso é a nossa vida. Provérbios 19, versículo 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Meu irmão, todo homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo a nossa espécie, homem e mulher, amém? Todo homem faz milhares de planos. Existem pessoas que funcionam tomando banho, eu sou um desses, eu entro no banheiro, ideias a mil, tipo Jimmy Neutron. Tem gente que a criatividade é quando está correndo, alguém tem criatividade quando está dormindo, essa é boa, né? Mas todo homem faz planos, e quantos planos que nunca se realizam, ou quando se realizam, não trazem a satisfação que a pessoa que teve esse plano tinha? Quantas pessoas achando assim: pastor, se eu fizer aquele curso, eu vou me sentir completo. A pessoa faz o curso, passa como primeiro da turma e nada muda. Tem gente que diz assim: pastor, se eu entrar naquela empresa, se eu trabalhar naquele lugar, tudo vai mudar. A pessoa entra, é promovida e nada mudou internamente. Tem gente que diz assim: se eu comprar aquilo, eu vou me sentir feliz. O cara compra, se endividou e nada daquela alegria contínua. Por que isso, queridos? Porque isso são os seus planos, são os nossos planos, são as nossas decisões. E o sucesso da vida de uma pessoa está em ela compreender quem ela é em Deus. E quando você descobrir isso, mergulhar nesse propósito. O meu sonho, eu já falei aqui milhares de vezes, era ser campeão mundial dentro da minha modalidade de skate. Viajei para lugares lindos em busca disso. Contudo, quando eu descobri o que Deus esperava de mim, eu mudei o rumo da minha jornada. Amados, vocês estão aqui? Eu nasci para ser um pastor. Eu nasci para ser um instrumento de Deus e tocar pessoas. Eu nasci para isso, e é por esse motivo, que eu busco o máximo ser o melhor dentro daquilo que Deus tem me chamado. Por quê? Porque eu sei o motivo da minha existência e eu amo fazer o que eu faço. Agora, aonde mudou? Onde começou a mudança? Na minha... Careca, né? Na minha mente. Quando eu parei de lutar contra eu mesmo, quando eu parei de tentar ser o que eu não tinha sido chamado para ser. Essa é a maior frustração do ser humano, querido. Ver uma profissão bonita, ver uma profissão de algum parente que deu certo na vida e dizer: eu vou ser igual ao meu parente. E ele tenta buscar algo que ele nunca foi chamado para ser. Isso traz frustração. A comparação aqui acaba com a vida da pessoa. Quando você tenta, queridos, quando você tenta ser o que você não nasceu para ser, você está cavando um buraco para as suas emoções. Quem está entendendo diz amém. Fala para o irmão do lado: você é muito mais do que você imagina. Queridos, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Só falta você alinhar os planos dele com os seus, ou melhor, os seus planos com os de Deus. E quem nós somos para Deus? Repita para o irmão do lado: quem nós somos para Deus? Mateus capítulo 5, versículo 14 diz que vós sois a luz do mundo. Amém? Nós somos E nós precisamos entender algo aqui com essa luz. Algumas coisas. Queridos, repita comigo: a luz expõe sujeiras. Quem aqui já teve a experiência infeliz que eu já tive, de estar numa casa com a luz meio fraca, você pegar uma camiseta branca, achar que está limpa, vestir, e quando chegar num lugar que a luz é forte, você olhar assim: que é isso? Onde sujou isso? Quem já teve essa experiência? Porque a luz, ela mostra onde está a sujeira. A luz, repita comigo: a luz destrói as trevas. Meu irmão, pode entrar em qualquer ambiente, escuro que seja, se você apertar um interruptor, a luz acaba com as trevas. Ela é mais rápida do que as trevas, ela é mais poderosa do que as trevas. Vocês estão aqui? A luz, repita comigo: a luz mostra o caminho. Muitas vezes é a única direção que nós temos.
Eu não sou de acampar, eu sou muito urbano, mas eu fico imaginando pessoas que gostam de acampar no meio do breu e de repente pegam uma lanterna. A lanterna é tudo que elas têm, e a lanterna mostra o caminho. A luz, repita comigo, a luz dá clima para casa. Se eu disser luz de vela, o que você pensa? Você fala assim, que a Copel passou lá em casa. Ok, mas se por acaso isso acontecer, há duas saídas: ficar triste porque não teve dinheiro para pagar a luz, ou seja, a terceira parcela, né? Ou a quarta, que venceu as três. Não tenho dinheiro para pagar, ou aproveitar essa situação e fazer um jantar a velas. Pastor, não tinha dinheiro nem para pagar a luz, como é que eu vou fazer o jantar? Come fandangos. Chama para a esposa e fala: amor, eu quero comemorar com você esse momento. Mas que momento é esse? O momento da nossa virada. Chegamos à luz à vela. Amém? Momento da virada. A luz revela o que está escondido. Repita comigo, a luz revela o que está escondido. Há muitos anos atrás, há uns 3, 4, muitos anos atrás, você pensa que é o quê? 50 anos, né? Mas vamos lá, 3 anos atrás, mais ou menos, eu dei um iPod pro meu filho. E eu comprei um iPod, acho que eu estava lá no Paraguai, comprei e trouxe e dei para ele de presente. E de repente ele me perde esse iPod. E ele acusou muita gente. Roubaram meu iPod. 3 anos o iPod sumido. Um dia caiu um anel, acho que foi teu, né? Um anel da Viviane num buraquinho do sofá. E eu falei: deixa comigo, amor. Coloquei a mão, comecei a mexer. De repente, cara, que é isso? Aí peguei uma lanterninha do celular, fui, joguei, e adivinha o que estava ali? Não, um gato, tô brincando, um iPod. Um iPod dele. Por quê? Porque a luz revela aquilo que está escondido. Fala para o irmão do lado: a luz é poderosa, querido. E o detalhe é que eu e você fomos chamados para ser luz. E mesmo que você não seja um holofote e ilumine muitas pessoas, você pode ser, nem que seja uma vela, mas iluminar o lugar onde você está. Quem está entendendo? Então, você foi chamado para expor o que está errado com uma atitude. Você não precisa chegar para uma pessoa e apontar o dedo para dizer: você está errado, pecador. Uma atitude correta constrange mais do que você imagina. Um não dito na hora certa tem mais poder do que uma acusação. Vocês estão aqui, gente? Então, não é fácil expor a sujeira. Não é fácil ser aquele que expõe a sujeira. Muitas vezes você será odiado por quem você não conhece, mas faz parte de ser luz. Deus te chamou para ser luz. Quem quer ser luz aqui? A luz fala mais forte. Quem quer ser luz? Então na sua mente você tem que entender isso. Repita assim: a luz destrói as trevas. Romanos 8, versículo 1 diz, presta atenção: não há condenação para aqueles que estão em... Vamos lá, isso aqui é muito forte. Repita comigo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, você não precisa andar na escuridão, você não precisa andar num caminho errado. Mas eu já entrei no buraco. Querido, não há condenação para aquele que diz assim: Jesus, eu quero sair do buraco, me tira daqui. Quantas pessoas, querido, aliás, você foi chamado para trazer luz, mesmo que o ambiente não for de claridade. Quantas pessoas querendo sair do trabalho, porque não há cristãos trabalhando ali. Eu já ouvi muito isso: eu vou sair do meu trabalho, não há cristãos trabalhando. Sim, você é a luz ali. Amém? A luz mostra o caminho. Você foi chamado para mostrar que os caminhos de quem andam com Deus são caminhos planos. E de quando você encontrar montanhas, a Bíblia diz que Deus renovará suas forças. Você subirá com asas como águia, correrá e não se cansará. Dá uma glória a Deus por isso. É a sua atitude que mostra. Agora, qual é a questão aqui, queridos? Repita comigo: a questão é que não há poder na luz. Toda luz tem um poder gerador atrás dela. Vocês estão vendo a luz? Tem toda essa luz, mas essa aqui é especial hoje, amém? Vocês estão vendo? Ela está ligada por um fio.
ela tem um interruptor, ela está ligada no poste da Copel da igreja, que está ligada nas redes de transmissão, que está ligada na operadora que manda, na usina que manda energia para Curitiba. Quem está entendendo? Para você ter uma ideia, vamos falar aqui de Itaipu, tá? Binacional Itaipu. 17% da energia consumida no Brasil e 75% da energia consumida no Paraguai são geradas ali em Itaipu, em Foz do Iguaçu. Isso significa que quando uma das casas dentro desse 17% do Brasil liga a luz, o poder não está no interruptor. O poder está onde? Lá na fonte. O que significa? Significa que se um problema der lá na fonte, várias pessoas vão ficar sem luz. Concorda comigo? E o que gera energia lá em Itaipu? Hã? Mais um pouquinho de água, é isso? Quantas águas? A Bíblia diz que vários profetas, quando foram arrebatados e tiveram experiências com Deus, eles ouviam o estrondo de como a voz de muitas. Vocês estão aqui? Sabe o que isso está dizendo, queridos? A grande questão, se Deus nos chamou para ser luz, a grande questão aqui é que no nosso caso, não há alteração do poder da fonte. Pode cair a transmissão lá de Itaipu e a gente ficar sem energia? Pode, mas quando vem a energia dos céus, do Deus que nos criou para ser luz, a Bíblia está dizendo que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a fonte não muda, a fonte não pede poder. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo, e o será para... Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das... Não entendi, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Meu Deus, isso merece uma salva de palmas a Ele, amém? Isso me mostra, agora espiritualmente, tá? Esquece a lâmpada, mas fica só com a luz da lâmpada. Esquece Itaipu e fica ligado em Deus. Quando falta a luz, eu e você, presta atenção, eu e você, quando falta a luz, nós não vamos lá na fonte, lá em Itaipu agora, eu falei para esquecer, mas não esquece, lá em Itaipu, para dizer: oh, o que aconteceu aí? Qual é a primeira coisa que você faz quando falta luz na tua casa? Não, antes disso, você vê se não caiu o disjuntor, você vê qual foi o problema. A primeira coisa que a gente vê é o receptor da energia, se não caiu a chave lá em casa. Por quê? Porque no nosso caso, presta atenção, o problema de falta de luz, de falta de impacto na sociedade, na falta de direcionamento na vida, não está na fonte. Fala para o irmão do lado: Deus não muda, meu querido. Fala, meu querido, mais forte para ele, talvez é isso que ele queira ouvir. Deus não muda, Deus não sai do lugar, amém? Quando uma pessoa diz assim, ó, presta atenção, quando uma pessoa diz assim: ai pastor, não estou sentindo mais a presença de Deus. Quem mudou de lugar, Deus ou a pessoa? Claro que a pessoa. A fonte não muda, a fonte é sempre a mesma. E é por isso que eu vejo pessoas que se afastam de Deus, passam anos e depois voltam, acabam voltando, porque Deus sempre está aguardando o filho voltar. É igual o pai do filho pródigo, quando ele decidiu voltar, o pai estava lá de braços abertos. Então, a fonte não muda, repita comigo: a fonte não muda, e sim o receptor. Repita comigo: a fonte não muda, e sim a forma com que eu vejo o mundo. Quantas vezes nós começamos a achar que as coisas não são bem assim? Quando nós começamos a achar que não tem problema aquilo que nós sempre cremos que tinha. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século. Mais alto, a fonte não muda. Agora, sabe o que eu acredito? Que pode haver interrupções pelo caminho. Eu vou ler um texto para vocês. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar
destruir. De novo, repita comigo: o ladrão vem para matar, para roubar e para... Mais uma vez, o ladrão vem para matar, para roubar e destruir. Destruir o que, querido? Nossa comunicação com a fonte de energia. Quem está aqui? O ladrão vem para tirar, para desconectar. O problema não está na fonte, o problema está na transmissão. Eu vou ler um texto para vocês, em Daniel 2. Abra comigo em Daniel capítulo 2. Eu vou fazer um pano de fundo aqui para você entender. Posso? Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E porque nenhum mago conseguiu revelar aquele sonho, o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia. Daniel, ele ficou sabendo disso. E ele pediu para que dessem um tempo para ele, porque ele iria estar buscando a revelação daquele sonho. Então Daniel 2, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, presta atenção, foi revelado o mistério a Daniel numa noite de visão. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque são dele a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse assunto do rei. Queridos, presta atenção. O rei queria matar os sábios, amém? Daniel pede um tempo. Você acha que ele tinha muito tempo? Sim ou não? Então essa resposta, quem concorda comigo que foi rápida? Ele busca e Deus dá a revelação. O detalhe é que nem sempre a resposta é rápida. E quantas vezes, quem está aqui? Estão entendendo, Will? Está entendendo? Está entendendo aqui, louvor? Quantas vezes nós culpamos a fonte pela demora das respostas? Todo mundo aqui conhece a história de que Daniel orou 21 dias por uma resposta, orou e jejuou, né? Conhece? Eu vou te contar essa história no versículo. Daniel 10, versículo 10 em diante. Coloca na tela, por favor. 10, 10. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e leva-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, presta atenção, queridos, olha o mistério aqui. Não temas, Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quantos dias? 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Querido, posso fazer uma pergunta para vocês? Sim ou não? Quanto tempo demorou para Deus ouvir a voz de Daniel? Nenhum dia. Versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde que dia? Desde o primeiro dia que você começou a me buscar, Daniel, Deus te ouviu e me mandou. Agora, por que demorou 21 dias?
Porque teve, repita comigo, resistência. Mais forte. Daniel ora 3 dias, dá mais ou menos, não sei quanto tempo foi a primeira resposta da oração. Daniel ora, pum, resposta na hora. Depois de um tempo, Daniel ora 21 dias. Deus mudou? Deus mudou, gente? O que mudou? A resistência. A resistência sempre virá nas nossas vidas. Às vezes será menos, como foi o caso da oração rápida. Às vezes Deus te esconde. Às vezes Deus responde a tua oração tão rápido que nem o diabo vê que ele respondeu. Amém? Mas nem sempre é assim. A questão não é se a resistência virá ou não virá, mas o que nós fazemos diante dessa resistência? Culparemos a fonte ou religaremos a conexão? Quem está aqui, gente? Eu acredito no ditado que o diabo não chuta cachorro morto. E se está havendo resistência na sua vida, é porque ele está vendo algo que nem você está vendo. E nossa posição é, independente das resistências, continuar firmes, continuar marchando, continuar acreditando, continuar orando. E nessas horas, meu amado irmão, quem está aqui dá glória a Deus bem alto. Nessas horas, na hora da resistência, nossa atitude pode fazer toda a diferença. Preste atenção em algo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque, presta atenção, no dia que você comer, tu vai morrer. Certamente morrerás. O que esse texto me ensina? Meu irmão, quando Deus criou o homem, Deus já tinha criado a morte. Presta atenção. Olha para mim agora, antes que você me dê um... Tá errado, presta atenção. Deus disse para Adão o seguinte: Adão, se você comer, você vai morrer. Então a morte já existia. Mas repita assim comigo: a morte não tinha poder. Deus criou a morte, sim, Deus criou a morte sem poder. O que deu poder para a morte? A escolha do homem. Quem entendeu? Quando Adão escolhe desobedecer a Deus, a sua decisão deu poder e deu autoridade à morte. E aqui entra a questão: sempre haverá resistências por parte do inferno contra nossas vidas, mas são as nossas decisões diante dessas resistências que ditará se nós iremos continuar conectados à luz ou se desconectaremos da luz. Fala para o irmão do lado: nossas decisões são muito sérias. Olha para o irmão do outro lado e fala: você entendeu o que ele falou? Olha para quem está atrás de você e fala: está entendendo? Decisões, repita bem alto: decisões. Quantas decisões erradas levaram a divórcios e a filhos desnorteados? Querido, eu sou filho de pais separados, eu sei o que eu estou falando. Quantas decisões erradas levaram a divórcios e a filhos desnorteados? O que trouxe morte ao casamento? Decisões erradas. Vocês estão aqui? Quantas pessoas desempregadas porque roubaram nos seus serviços, desviaram valores, alteraram informações? O que trouxe morte na vida financeira dessas pessoas? Decisões erradas. Quantas pessoas morrendo espiritualmente por decisões erradas? Quantas pessoas que nasceram para brilhar, vivendo na escuridão de uma vida sem alegria por más decisões? Quantas pessoas que nasceram para reinar, mas estão vivendo como escravas de situações externas, tentando satisfazer um anseio interno? Preciso de algo externo para satisfazer a minha alegria. Escravidão, por quê? Decisões erradas. Se as decisões erradas tiveram o poder de te desconectar de Deus, eu creio que o contrário também é poderoso, que as decisões corretas poderão nos conectar à fonte de luz, poderão nos conectar diretamente à fonte de todo o poder, que se chama Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Amém?
A decisão do homem trouxe poder para a morte. Desconectou pessoas da fonte de luz, desconectou pessoas do seu Criador, desconectou pessoas de bom coração. Olha só, nem sempre a pessoa má, tá? Pessoas de coração, sabe, bons corações, do propósito real da sua vida. Más decisões. E eu estou falando aqui para cristãos também. Talvez você é um cristão e está dizendo, ainda bem que eu trouxe um amigo que não é da igreja. Não, é para cristão também, que estão frequentando igrejas, mas não conseguem viver o que nós falamos. Que estão com uma Bíblia em casa, mas não conseguem parar para lê-la e aprender os tesouros que estão escondidos em suas páginas. Que estão lutando com as suas próprias forças para conseguir trazer luz novamente à sua vida. Luz, volte! Luz, volte! Luz, pelo amor de Deus, volte, luz! Volte, luz! Luz! Quanto cristão gritando para a luz! Quanto cristão dependendo do seu braço para fazer voltar a energia! Vocês estão aqui, gente? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. Se você quer se conectar, se reconectar com a fonte, eu posso te falar algo? Não vai ser sozinho. E aqui entra algo tão simples e tão poderoso. Querido, só há uma pessoa. Só há uma pessoa capaz de romper com o poder da morte. Aquele que a venceu. 1 Coríntios 15, 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por causa de um único homem. E quem é esse homem, queridos? Quem é o homem que tem poder de trazer a vida àquele que estava morrendo? Quem é aquele que tem o poder de trazer a luz para aquele que estava apagado? Quem é aquele? É aquele que pôde dizer, ó morte, cadê a tua vitória? Não há outro que não seja esse homem, que tenha poder de te conectar de novo. Não há outro, não há outro. O que eu estou querendo te dizer, querido? Querido, o que eu estou querendo te dizer é que você não precisa andar com a sua vida apagada. Tudo que você precisava para andar na luz já foi feito há 2000 anos atrás. Tudo que você precisava para mostrar a sujeira escondida já foi feito nele. Tudo que você precisava para ser alguém iluminado já foi realizado em Jesus. Não será na sua força que você vai trazer vida àqueles que estão morrendo. Não será na sua força que você vai trazer restauração para o teu casamento. Quem está ouvindo? Falando dia e noite no ouvido do marido, você tem que me amar, você tem que honrar Jesus, você tem que amar Jesus. Não vai ser na tua força, querido. Não vai ser na tua força que você vai tirar teus filhos das drogas. Sai, menino, vou te levar para casa de recuperação. Não é na tua força. Não será na tua força, meu amado, que você vai tirar, que você vai fazer com que os seus sonhos se realizem. Não vai ser na sua força, não será na sua força. Mas a fonte de luz que você precisa, a força que você precisa é Ele. A fonte que você precisa está nele. A fonte que te reconecta a Deus é Ele. Então, para acabar, pare de achar caminhos alternativos. Ele é o caminho. Pare de buscar uma verdade paralela. Ele é a verdade. Pare de andar por um caminho que está te trazendo a morte, porque Ele é a vida. Pare de terceirizar a culpa. É Ele que te perdoa o pecado e te mostra o caminho. Querido, Ele está disponível para mudar a tua sorte. A fonte não muda. O brilho da luz muda. A fonte não. A fonte não sai do lugar. Deixe que Ele reconecte sua vida a Deus. Deixe que Ele reconecte seus sonhos aos sonhos de Deus. E esse é o caminho para uma vida impecável. Uma vida aonde você vai ser o que Jesus sempre sonhou que você fosse: sal da terra. Feche seus olhos e abaixe tua cabeça. Quero fazer duas orações. Você que entrou aqui hoje está bem apagadinho, está longe da fonte, está tentando na sua força,
tentou restaurar teu casamento, tentou restaurar tua vida. E hoje você falou, tá bom, não aguento mais, vamos lá na igreja dos crentes, vamos lá para ver o que acontece. Querido, quanto mais você demorar para se conectar à fonte, mais você vai perceber que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então nessa noite, se deixe ser guiado por Ele, se deixe ser movido por Ele. Você que está afastado de Jesus, você que está longe de Deus, você conhece teu coração, essa é a noite mais decisiva da tua vida. Volte para Ele, volte para Ele. Se é o teu caso, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou te pedir para você se colocar em pé. Se é o teu caso, eu quero, porque a luz, querido, você não tem que ter vergonha dela. Se você quer aceitar a Jesus na tua vida, quer se reconectar com Deus, se coloque em pé onde você está. Fica tranquilo que eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu quero orar por você. É uma decisão, é a decisão mais sábia que você pode ter e tomar na tua vida. Vai se colocando em pé, meu amado. Eu quero fazer uma oração com você. Você que está em pé, repete comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, por tentar me conectar sozinho com a minha força, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, eu declaro com os meus lábios, que eu acredito no meu coração, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e é para Ele que eu entrego a minha vida, e o meu futuro, em nome de Jesus. Pai querido, essas mãos erguidas precisam tanto do teu toque, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, que eles saiam daqui hoje completamente mudados, transformados. Eu sei que a mudança continuará, mas que hoje seja o primeiro impacto, que nunca mais eles queiram olhar para trás, mas que a partir de hoje uma nova história comece, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Dá um abraço no lado dessa, quem está no lado dessa pessoa que está em pé, dá um abraço nela. Diga assim: foi a maior decisão que você tomou na tua vida, meu querido. Dá um abraço nele. Sejam super bem-vindos. Deixa eu dar um recado aqui. Primeiro, internet. Você que está me assistindo, queridos, você que está me assistindo pela internet, e você fez essa oração pela primeira vez, ou segunda, terceira, mas se você fez essa oração, eu quero te convidar a procurar uma igreja evangélica próxima da tua casa, a dizer o que aconteceu com você. Se por acaso você quiser conhecer uma das nossas igrejas, as igrejas Bola de Neve, entre no site Bola de Neve, www.boladeneve.com, e procure ali. Estamos em vários lugares do mundo, estamos em quase todo o país, e será um prazer te receber. Que Deus te abençoe, e você nasceu para ser luz. Dá uma salva de palmas a Jesus.